Em fevereiro de 2024, Arezzo e Grupo Soma anunciaram a fusão que criaria um grupo de moda com 10 bilhões de reais de receita anual. Juntas, as duas valiam 12 bilhões de reais em bolsa. Hoje, a empresa que nasceu dali vale apenas 3 bilhões. Ou seja, sumiram 9 bi no caminho. Essa empresa é a Asas 2154 e é provável que você tenha algo dela no guarda-roupa. Arezzo, Farm, Hering e Reserva são marcas que fazem parte do grupo. Só que enquanto a operação tentava provar que a fusão funcionaria, os dois principais sócios, Alexandre Birman, da Arezzo, e Roberto Jatahy, do Soma, começaram uma briga que foi parar na justiça. Existe uma separação em discussão, mas nenhuma cisão aprovada. Será que dá para salvar essa combinação antes que a briga dos sócios desmonte o negócio? Meu nome é Henrique Stetter e esse é o Pulso do Mercado. A nossa história começa em julho de 2020, no IPO do Soma. A ação saiu a R$ 9,90 e fechou o primeiro pregão a R$ 11. Em dezembro, a XP iniciou a cobertura otimista, recomendando a compra da ação com um preço-alvo de R$ 17, praticamente o dobro do valor da oferta. A tese do IPO era que o Soma cresceria comprando e integrando marcas. Em 2021, esse movimento ganhou escala. A Hering tinha acabado de recusar uma proposta de 3 bilhões e 300 milhões de reais da Arezzo. Só que 12 dias depois, quem levou foi o Soma, por 5 bilhões e 100 milhões de reais. Para ajudar a pagar a operação, o Soma fez uma nova oferta de ações que levantou 883 milhões. Porém, em março de 2022, a XP escreveu que os preços daquele momento estavam refletindo um valor praticamente nulo para a Hering. Na prática, era como se o mercado estivesse dizendo que os 5,1 bi pagos pela Hering não tinham acrescentado praticamente nada ao valor do Soma na bolsa. No fim daquele mês, o Soma apresentou aos investidores projeções de até 2 bilhões e 750 milhões de reais em vendas adicionais e 770 milhões em margem de contribuição da Hering até 2026. Mesmo assim, não convenceu. A ação entrou em queda livre. E o desconto tinha um motivo maior que a Hering: o juro. Entre março de 21 e agosto de 22, a Selic saiu de 2% para 13,75% ao ano. Juro alto encarece o crédito, esfria o consumo e derruba na bolsa as empresas que prometem crescer. A ação do Soma fez topo em julho de 2021, no mês daquela oferta de ações, e nunca mais voltou para lá. A Arezzo ainda resistiu por mais tempo. Enquanto o Soma já sofria com a Hering e com a mudança do cenário macro, a Arezzo continuou entregando crescimento e chegou ao seu recorde de fechamento em outubro de 2022. Mas, ao longo de 2023, a pressão começou a alcançar os dois grupos. Com juros ainda altos, consumo mais fraco e o mercado cobrando cada vez mais rentabilidade, as ações foram perdendo valor. Quando a fusão foi anunciada, o Soma já acumulava uma queda de 64% desde o pico e a Arezzo de 43%. Ou seja, a fusão juntou duas empresas em queda numa aposta de volta por cima. Nesse clima, o acordo foi anunciado no dia 5 de fevereiro de 2024. Os acionistas da Arezzo ficariam com 54% da nova companhia e os do Soma com 46%. A governança seria dividida com indicação igualitária ao conselho. No papel, o plano fazia sentido: usar as fábricas da Hering, arrumar as franquias dela e levar calçados e acessórios para as marcas do Soma. O BTG escreveu em relatório justamente que a ideia tinha potencial, mas avisou algo que seria bem relevante no futuro: culturas e sistemas diferentes podiam atrasar os ganhos e até destruir valor. A incorporação foi fechada no dia 31 de julho de 2024 e a Asa 3 estreou na bolsa no dia seguinte. O grupo nasceu com 4 unidades: calçados e acessórios, a moda feminina, Casa da Farm, a masculina, Casa da Reserva e a Hering. No comando, os dois lados. Birman virou o presidente executivo do grupo inteiro, enquanto Jatahy ficou à frente da moda feminina, a unidade que sempre foi dele. O início até animou. No terceiro trimestre de 24, primeiro trimestre combinado, a Hering cresceu 15% nas vendas das mesmas lojas. Só que aquele aviso do BTG sobre culturas diferentes valia também para o andar de cima. Birman e Jatahy passaram a vida mandando sozinhos nas próprias empresas, cada um com seu estilo. Agora dividiam a mesma companhia com 2 núcleos de poder. E essa convivência azedou bem rápido.
Em março de 2025, o resultado do quarto trimestre de 2024 já mostrou um lucro recorrente 36% menor, queima de caixa e mais dívida, fazendo a ação despencar 13% na sessão. 2 dias depois, a ação caiu mais 10%. Isso porque a mídia publicou que Birman e Jatahy já estavam discutindo uma possível separação. A reportagem falava em divergências de estilo de gestão e dizia que os dois lados já tinham até mesmo contratado assessores jurídicos e financeiros. 8 meses depois da estreia, os sócios já se preparavam para a briga. Foi assim que a crise de comando virou pública. Mas repara, o lucro tinha apanhado, só que a máquina de vendas ainda girava. No primeiro trimestre de 25, a receita bruta das marcas mantidas, as que sobraram depois que o grupo aposentou marcas menores, cresceu 16%. O EBITDA recorrente, a régua de lucro operacional do mercado, cresceu 23%. Só que enquanto a operação melhorava, a disputa pelo comando continuava. No fim de junho, os principais acionistas chegaram a um acordo para mudar a presidência do conselho e reduzir o colegiado de 9 para 7 membros, numa tentativa de reorganizar a governança depois de meses de tretas. Parecia uma trégua, mas durou pouco. Por baixo dela, as cabeças não paravam de rolar. Em agosto de 2025, toda a operação de moda das marcas do Soma à Reserva passou para as mãos de Rui Kameyama, ex-CEO da BR Malls. Ou seja, Jatahy saiu do dia a dia da unidade que ele mesmo fundou. Em setembro, o Goldman Sachs anotava que, em apenas um ano de fusão, todas as unidades já tinham trocado de chefe. E enquanto o comando rodava, a operação travava. Na segunda metade de 2025, a rede franqueada da Hering estava com cerca de 7 meses de estoque acumulado. Isso significava que as lojas vinham comprando mais mercadoria do que conseguiam vender. Presta atenção nessa mecânica porque ela explica o resto da história. Numa rede de franquias, a receita da companhia vem do que ela despacha para o lojista, o sell-in, e o que a loja vende para o consumidor é o sell-out. Quando o franqueado está entupido de estoque, ele corta os pedidos ou a própria empresa segura os embarques para desafogar o canal. Nos dois casos, a receita da companhia cai antes e mais forte do que as vendas nas lojas. Foi o que a Asas fez de propósito na Hering. Cortou o sell-in para limpar o canal, enquanto o sell-out caía bem menos. E esse problema não era só na Hering. No terceiro trimestre de 2025, o sell-in das franquias de calçados e acessórios rodou 11 pontos percentuais abaixo do sell-out. A venda do consumidor caía pouco, os pedidos à empresa caíam muito. A Hering ainda concentrava a pressão. O Goldman calculou que sem ela, a receita bruta das marcas mantidas teria crescido 6%. Mas o problema já contaminava o resto do grupo e se espalhou em 2026. Ao mesmo tempo, o comando não parava de mudar. No dia 10 de abril, foi noticiado durante o pregão a saída de Kameyama, 8 meses depois de assumir a moda. A ação despencou mais 11% naquele dia. Segundo o JP Morgan, era a 9ª saída do alto escalão desde a fusão. A 9ª. 12 dias depois, veio uma nova reorganização. Jatahy voltou a comandar a moda feminina e a masculina foi para David Python, o executivo que tocava a Hering. A reorganização tiraria a Reserva da operação de moda do Rio, onde morava junto com as marcas vindas do Soma, para colocá-la na estrutura da Hering. Foi essa mudança que levou a briga para o tribunal. Em maio, Jatahy entrou na justiça com uma cautelar pré-arbitral contra Birman, um pedido de urgência para segurar tudo como estava até a arbitragem decidir essa disputa. A arbitragem aqui é o tribunal privado previsto nos contratos entre os sócios. 4 dias depois, a 7ª Vara Empresarial do Rio congelou essa reorganização. A Reserva ficou onde estava e Jatahy ficou interinamente à frente das 2 unidades de vestuário, a feminina e a masculina. Na sequência, cada um abriu a sua arbitragem na Câmara da B3. Já a Farm entrou no centro da história em 19 de junho. Uma reportagem também durante o pregão dizia que a marca poderia ser vendida por cerca de $1 bilhão. Com isso, a ação disparou mais de 8%. Depois do fechamento, a Asas confirmou que tinha contratado o banco Morgan Stanley para avaliar alternativas. E no mesmo dia, Birman pediu o encerramento da própria arbitragem para concentrar a disputa no procedimento aberto por Jatahy. A ação disparou desse jeito porque, segundo o BTG, a Farm gerava cerca de 1/4 da receita do Asas. Então, se ela valesse $1 bilhão, ou cerca de 5 bilhões de reais, uma única marca do grupo valeria mais que a companhia inteira na bolsa.
Poucos dias depois, outro capítulo dessa história. Surgiram notícias dizendo que um grupo de acionistas ligados à família fundadora da Hering, dono de cerca de 11% do Asas, tinha contratado o BR Partners para tentar comprar a Hering de volta. Mas o Asas respondeu que a Hering não estava à venda. Já em 12 de agosto veio o resultado do segundo trimestre. Nenhuma das 4 unidades cresceu em receita. No grupo, a receita caiu 8%, o EBITDA 29% e o lucro recorrente 63%. Segundo a Goldman, o mercado já esperava uma receita fraca. A principal fonte de surpresa, porém, veio do lado das despesas, que consumiram 5 pontos percentuais a mais da receita. As vendas caíram e os custos com inadimplência e expansão subiram. O trimestre teve um contraponto. A geração de caixa operacional chegou a 356 milhões de reais, mais do que o triplo de um ano antes. Segundo a XP, o estoque próprio da Hering, o que fica na mão da empresa e não do franqueado, caiu em 59 dias, chegando a 149, e o caixa após o investimento saiu de 76 milhões negativos para 97 milhões positivos. Ou seja, lembra do canal entupido? Na Hering ele começava a desentupir. Mesmo assim, a alavancagem subiu, porque o EBITDA caiu mais rápido que a dívida. A ação perdeu outros 4% no pregão seguinte. Já no dia 17 de agosto, a ação fechou a R$ 15, quase 75% abaixo do fechamento no dia do anúncio da fusão. O teste do Asas agora, então, tem duas partes. Na operação, o sell-in precisa voltar a andar junto com o sell-out, sem entupir o canal de novo. O estoque e o caixa da Hering melhoraram, mas essa correção ainda precisa virar crescimento e margem no grupo. Na governança, Birman e Jatahy ainda precisam responder a uma questão maior. O Asas vale mais para eles inteiro ou separado? Lembrando que a Farm pode valer o mesmo ou até mais do que todo o Asas vale atualmente na bolsa. A fusão, que nasceu com a promessa de que juntar Arezzo e Soma criaria mais valor do que manter os dois grupos separados, agora precisa provar que vale mais unida antes que os próprios sócios a separem novamente.